pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí sobre combinação, né? Tanto simples como com repetição. Então, combinação, ela é um estudo da análise combinatória, né? Assim como arranjo, permutação, que a gente já viu. Então, a gente forma grupos de acordo com as posições e opções que tem disponível no problema, né? Então, a gente verifica quantos grupos é possível formar dentro daquela situação. E a diferença entre combinação e arranjo é que na combinação a ordem não importa, diferente do arranjo, né? Então aqui a ordem não importa. Como por exemplo assim, ó, vamos imaginar, a gente tem aí para montar uma chapa para presidente com os vice, né? Então a gente tem aqui Maria, aqui João, aqui Vinícius. E a gente pode montar aqui a chapa de Maria com João e Vinícius. Então, de João com Maria e Vinícius. E de Vinícius com Maria e João, ó. Então, aqui, ó, a ordem aqui vai importar. Por quê? Porque isso aqui, ó, não é a mesma coisa que isso aqui. Mesmo que aqui a gente tenha sempre Maria, João e Vinícius, ó. Aqui João, Maria e Vinícius. E aqui Vinícius, Maria e João. Então aqui a ordem importa. Aqui vem primeiro quem é o presidente, entendeu? Diferente da combinação, onde, por exemplo, a gente tem aí uma roda que a gente quer formar uma dupla com os três nomes, por exemplo, Maria, João e Vinícius. Aproveitar aqui, João e Vinícius. Então a gente quer formar uma dupla deles. Então se eu tenho aqui, ó, Maria e João, ou João e Maria, pra gente é a mesma coisa aqui, ó. Então, isso aqui significa que a ordem não importa. E a gente tem que desconsiderar isso aqui para poder fazer a contagem na combinação, entendeu? Então, a diferença da combinação para o arranjo é que na combinação a ordem não importa, tá? Então, aqui, ó, um exemplo de combinação simples. A combinação simples, gente, é quando a gente não pode repetir. Tá? Combinação com repetição, a gente pode fazer repetição entre as opções que a gente tem. Então, aqui a gente tem uma fórmula diferente tanto para combinação simples quanto para repetição, né? Então, na combinação simples, a nossa fórmula é o número de opções dividido, lembrando que P é posição, né? As posições disponíveis, né? Então, fatorial do número de opções dividido pelo fatorial do número de posições, vezes número de posições menos o número de opções menos o número de opções, fatorial, tá? E na repetição, a gente tem uma fórmula um pouquinho maior. Então, aqui a gente tem número de opções mais número de posições menos 1, tudo isso em fatorial. Fatorial de número de posições vezes número de opções menos 1 fatorial, tá? Então, a gente tem essas duas fórmulas para calcular. Então, vamos no exemplo aqui para ficar mais fácil para entender, né, como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, aqui, ó, uma escola quer organizar um torneio esportivo com 10 equipes, de forma que cada uma equipe joga exatamente uma vez com cada uma das outras equipes, né? Quantos jogos terá o treino? Então, isso aqui, ó, se você perceber, é quase a mesma coisa que isso aqui, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipes, e aqui a gente quer formar duplas. Onde, se a gente formar dupla aqui, ó, equipe A, B, C, D e assim vai, tá? Então, se a gente formar a dupla AB, é a mesma coisa que formar BA. E isso aqui não pode, isso aqui é a mesma coisa. Então, ó, a ordem aqui nesse caso não importa e a gente não pode ter essa repetição. Então, por isso que a gente vai usar a combinação nesse problema, tá? E ela, como a gente não pode repetir, então a gente tem uma combinação simples. Então, aqui a gente só vai colocar na formulazinha. Deixa eu só apagar aqui para a gente ter espaço. Então, aqui a gente tem que N, né? Número de opções, são 10 equipes. A gente tem 10 opções para fazer o nosso agrupamento. Então, são 10 equipes. E o número de posições aqui são 2, ou seja, a gente vai montar equipe de 2 em 2 dentro dessas 10 opções. Então, o N aqui vai valer 10.
O P aqui vai valer 2. N menos P aqui vai valer 10 menos 2 fatorial, né? Então, aqui, ó, a gente vai calcular aqui esse 10 menos 2, 8 fatorial. Aqui tá multiplicando, gente. Eu vou chegar o número aqui do numerador até o maior denominador aqui, que é o 8, tá? Para mim poder cortar. E vai sobrar o 2 fatorial aqui, que é um jeito mais fácil de fazer essa continha. Então, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Ó. Cheguei no 8. Como aqui está multiplicando, aqui a gente vai fatorar normal. Ó. A gente consegue cortar. Vocês poderiam também fatorar tudo, depois multiplicar tudo e dividir, tá? É que esse aqui é um jeito mais rápido para fazer. Então, a gente tem aqui 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1, 2. 90 dividido por 2, 45. Então, a gente vai ter 45 jogos para ter as 10 equipes jogando uma com a outra sem se repetir, tá? E aqui a gente tem aqui embaixo um outro exemplo que é uma lanchonete oferece 4 tipos de salgado. Então aqui, ó, 4 opções, n igual a 4. Qual é o número de maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados? Então aqui a gente tem 6 posições, ó. Se eu tenho 4 opções e eu tenho 6 posições, eu vou ser obrigada a repetir aqui em algum momento duas opções, certo? Para eu poder fechar as 6. Então, por isso que aqui é com repetição, ó. Eu posso repetir aqui na quantidade de posições dela, tá? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui de combinação com repetição. Então, aqui nesse caso, ó, n igual a 4 mais 6 menos 1, tudo isso em fatorial, sobre 6 fatorial, 4 menos 1 fatorial. Então, aqui agora a gente vai calcular, né? 4 mais 6, 10 menos 1, 9. 6 fatorial, 4 menos 1, 3 fatorial. Então, aqui a gente vai ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, ó. Cheguei ao denominador aqui, ó, eu posso parar, porque eu posso cortar aqui que vai dar 1, ó. 6 dividido por 6, 1. Porque aqui eu tô multiplicando, tá? Só por isso que eu posso fazer isso. E 3 aqui a gente vai fazer o fatorial dele normal. Então, aqui, ó, vamos usar a calculadora para ficar mais rápido. Então, a gente tem aqui 9 vezes 8 vezes 7, que vai nos dar 504. 504 dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que vai nos dar 6. Então, 504 dividido por 6 vai nos dar 84. Então, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 84. Então, a gente tem 84 maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados dentro dessas 4 opções de salgado. Tranquilo, né, gente? Infelizmente é muita formulazinha. Mas é isso, facinho de aplicar a fórmula. A gente só precisa mais se preocupar em entender o conceito aqui, para entender se o exercício pede arranjo, combinação, se combinação simples, com repetição, permutação. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau!